Irmãos, estamos aqui mais uma vez. Seja bem-vindo a mais uma aula, mais um momento aqui de reflexão a respeito da aula do primeiro trimestre de 2024 da nossa revista de jovens, cujo tema é Cosmovisão Cristã, Vetores para a Vida. E nessa terceira aula nós vamos discutir um tema muito importante que é Jesus nos trouxe uma cosmovisão. Então, qual é a cosmovisão a partir da pessoa de Jesus Cristo? A partir do nosso Senhor, o próprio Cristo. Como é que a gente desenvolve uma cosmovisão cristã? Como é que a gente entende a visão, como Cristo enxergava alguns aspectos que nós queremos discutir aqui hoje. E dentro dessa aula, conto aqui também, mais uma vez, com a participação, com apoio mais do que especial do professor Adriel, aqui da Igreja Sede. E, professor, gostaria que o senhor já continuasse aqui com a gente, para a gente já introduzir o tema e discutir um pouquinho do assunto. Perfeito. É importante quando nós olhamos para esse tema, né, que Jesus nos traz uma cosmovisão, é importante como Jesus ele traz essa cosmovisão. E muitas vezes as pessoas elas falam muito, às vezes não cumprem com o que falam, tem um pouco desse traço, mas Jesus ele é diferente. Jesus ele demonstra isso através das suas ações. Então, nesse texto aqui de Filipenses, capítulo 2, dos versos 3 a 8, nós temos uma exemplificação do viver de Cristo, do que ele quis mostrar com sua identidade e da sua cosmovisão, que diz o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Perfeito. E dentro dessas palavras, né, a gente vinha nos bastidores aqui comentando um pouquinho de um livro que você mencionou aqui a respeito dessa humildade, né, que está contida nessas palavras, nesse autoesvaziamento de Cristo. Queria que você trouxesse também, por favor, aí para os nossos professores um pouquinho dessa experiência, um pouquinho das palavras, desse conhecimento seu a respeito do assunto. Sim. Até mesmo uma recomendação, o livro se chama Humildade, a Beleza da Santidade, de Andrew Murray. E ele traz justamente esse aprofundamento desse texto, que ele vai trazer este ponto que Paulo ele enfoca tanto na carta de Filipenses. Que mesmo sendo Deus, ele não quis ser igual a Deus, algo que ele deveria apegar-se, algo que ele deveria fazer com que ele mandasse em outras pessoas, ele fosse realmente um rei, que foi uma desconstrução até mesmo do que os judeus da época tinham. Os judeus eles esperavam um líder que fosse libertar Israel, um líder que ele fosse realmente tirar os aguilhões, tirar as correntes que estavam prendendo esse povo judeu, que ele fosse um rei glorioso, que fosse um rei rico, que fosse extremamente forte e tivesse a influência. Só que Deus não se mostrou dessa forma, de uma forma que livrasse esse povo das garras do Império Romano, mas que livrou eles da garra do Império das Trevas. Então Cristo vem trazer, além de tirar eles desse império, de trazer essa transformação, de realmente trazer a didática do reino, a didática da humildade, do autoesvaziamento. Cristo ele se esvazia para que Deus tome toda a forma que era necessária. E dessa forma, ele se torna servo. Ele serve as pessoas, até mesmo lava os pés dos discípulos, que era um ato que era feito justamente pelo servo da casa. Quando eles chegavam, os pés estavam sujos, devido às viagens que eles faziam, eram viagens a pé, viagem no deserto, não tinha asfalto. Então, toda aquela parte ali das sandálias que eles tinham ficava suja. Então, era feita uma lavagem justamente de águas nessa parte dos pés, para que quando eles entrassem na casa, não houvesse impureza, essa sujeira que acaba sendo trazida do exterior. Então, Cristo toma como exemplificação essa forma da função mais... a função inferior que o servo poderia tomar ali na casa, de lavar os pés, de tomar essa parte suja e fazer com que mesmo aqueles que eram menores do que ele, na visão do reino, ele sendo aquele que tinha
a maior parte dos dons, que tinha a maior parte ali que era inocente, que não era um pecador, aquele que era Deus se humilhou e se tornou servo. Então, quando ele fala isso, não agindo por vaidade ou por egoísmo, porque até ele mesmo teve que sofrer a morte de cruz. Nós vimos no relato de João, por exemplo, que o próprio Jesus fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque ele mesmo estava com medo, ele mesmo poderia ter ali um lapso de não querer ir justamente pela má experiência que seria. Não foi uma experiência fácil. Mas mesmo assim, não que seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Então nós vemos esse Cristo submisso, esse Cristo que não toma a si mesmo como ponto mais importante, mas justamente ele se esvazia e serve a todos. Então esse é o Espírito de Cristo, um espírito de humildade, que se auto-esvazia para que Deus possa tomar forma e que tudo seja feito da melhor forma possível. Maravilha. E a gente entende também, né, a partir da palavra de Deus, que a gente tem vários momentos onde a palavra fala desse amor de Deus manifestado através da pessoa de Jesus Cristo, né? Como, por exemplo, João 3,16, o evangelho com um dos versículos talvez mais lindos e talvez também um dos mais conhecidos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ou mesmo ainda Mateus 22, 29, que diz que nos orienta a amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Ame o próximo como a si mesmo. Também o texto de João 15, 13, que eu acho também um dos mais lindos da Bíblia, que diz que ninguém tem maior amor do que este dar a sua vida pelos seus amigos. E uma das coisas que me chama a atenção aqui é que muitas vezes, mesmo a partir dessa leitura de amor que é descrita aqui através da palavra, muitas vezes nós percebemos que há ainda um certo impedimento ou talvez uma falta de convencimento nas pessoas para que elas, a partir dessas palavras tão maravilhosas, possam ter o seu estilo de vida ou a sua mente transformada. No entanto, o que dá vida para esses ensinamentos, que inclusive descrevo aqui, tem mais de 2000 anos, né, como sabemos, é a percepção dessa realidade de Jesus. Talvez o exercício da empatia com Jesus. Nos colocarmos no lugar do próprio Cristo para tentar entender, a partir dessas palavras, o que de fato se passava dentro do coração, dentro da mente do Jesus pessoa que sofreu, que estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas dores, que chorou quando Lázaro, né, seu amigo, morreu. Então, talvez esse exercício em profundidade nos traga a sensibilidade, o sentimento do kenosis, que é o autoesvaziamento, né? O kenosis do termo grego, que é mencionado em Filipenses, desse autoesvaziamento. Então, aqui, introdutoriamente, já conseguimos compreender que a vontade, a cosmovisão de Jesus, do Cristo, ela tem a ver com esse autoesvaziamento, com essa atitude de humildade, como você mencionou, né? Muito bem mencionado aqui, essa atitude de humildade e de submissão à vontade do Pai. Sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. E ainda no versículo 5 do texto que nós lemos, ele fala assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O problema é que isso vai diametralmente em oposição ao que a gente discutiu na aula 2, né? Ao que Paulo falava a respeito dos tempos que sobreviriam, né? Do comportamento humano, da visão secularista, né? Que a gente discutiu na aula anterior, falando um pouquinho do egoísmo, da autossuficiência. Então esse Deus que, sendo tão poderoso, o próprio Cristo, né? Sendo tão poderoso, tinha tudo
ele se auto-esvazia. Ele era o dono de toda a ciência, de todo o poder, de toda a sabedoria. Ele se auto-esvazia, abre mão dos seus próprios direitos, sendo Deus, não usurpa ser igual a Deus, mas se coloca numa figura de humildade e submissão ao Pai. Então fica aqui, nessa introdução, evidente para a gente que a cosmovisão cristã, que nós vamos discorrer um pouquinho mais aqui, aprofundar um pouco mais, ela tem a ver com esse auto-esvaziamento. O pensamento de Cristo, ele tem a ver com esse auto-esvaziamento. E nós precisamos, sempre que lermos esses textos, né, que falam a respeito do amor de Deus, manifestado através de Cristo, nós precisamos nos colocar nesse lugar de tentar entender essa mente, né, tentar tirar um pouquinho o nosso olhar simplesmente das palavras, mas colocar o nosso coração em alinhamento com o coração do Cristo pessoalizado através de Jesus, né, da figura de Jesus enquanto homem. Tentar entender ali um pouquinho mais profundamente, talvez não apenas ler, né, mas refletir nessas palavras e tentar entender o que se passava no coração de Jesus ao dizer essas palavras, né? Interessante, quando Jesus ele vai falar ali em Mateus 11, versículo 28, que ele vai trazer, né, toda aquela parte, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, aflitos, oprimidos, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, toda essa parte que nós conseguimos enxergar de Cristo, trazendo essa nova mentalidade, saindo um pouquinho dessa questão de ira, que muitas vezes acaba sendo trazido pelo mundo, de estar sempre irado, de estar sempre com essa motivação, de sempre querer se opor a algumas figuras, Cristo vem e fala, eu sou manso e humilde de coração. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. E, por exemplo, em Hebreus 5, no versículo 7 até o 8, nós vimos um relato que durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Perfeito. E acho que conceituado, né, introduzido esse tema, a gente tem um ponto de partida aqui que é a cosmovisão que Jesus veio trazer. E refletir sobre essas palavras, né, sobre a humildade de Jesus, refletir sobre o quanto ele fala sobre esse amor, sobre esse esvaziamento, talvez tenha feito para mim, enquanto comentarista, que tive o privilégio de ser, tenha sido essa aula 3, esse exercício de me colocar no lugar de Jesus e analisar essas palavras, tentando me colocar nesse lugar, né, de entender o que se passava no coração de Jesus. Talvez tenha sido a aula que, particularmente, confesso, tenha sido a aula que eu mais fiquei feliz em meu coração, que eu mais senti, talvez, a presença de Deus enquanto escrevia. Então, faço o convite também para que essas leituras que em sala, né, são feitas, sejam feitas também com este exercício, não só da leitura, mas com esse exercício do sentimento, de colocar-se no lugar do entendimento dessas palavras, o que se passava no coração de Jesus. E seguindo aqui um pouco na nossa aula, né, então qual é essa cosmovisão que Jesus veio trazer? E aqui a gente elucida alguns dos aspectos, né, dessa cosmovisão, como por exemplo aqui no primeiro ponto, ou na letra A aqui, que é onde nós vamos falar um pouquinho sobre o que Jesus via quando olhava para a sociedade, porque esse é um desafio constante nas nossas vidas, né? O que nós vemos quando olhamos para a sociedade, quando nós olhamos para as pessoas que têm opiniões divergentes da nossa, quando nós olhamos para os não cristãos, quando nós olhamos para os ateus, quando nós olhamos para aqueles que nós acreditamos, né, dentro da nossa, até muitas vezes, prepotência religiosa, acreditamos que estão errados,
tá? E às vezes para a gente, como cristão, né, seguidores da Bíblia, fica até num contrassenso. Nós precisamos ter o cuidado de ter a humildade, né, para falar sobre o Evangelho de Jesus, mas da forma como ele falaria. E não necessariamente, né, você até comentou na última aula, lá na sua conclusão, na aula número 2, sobre sabermos os momentos, as formas, ter a sensibilidade. Então, não só soltar as palavras, não só ler as palavras, não só falar a palavra, mas ser oportuno na forma, ser oportuno na motivação da palavra que está sendo dita ali. E vivi uma experiência, confesso, em certa feita, né, discutindo com os colegas de República, quando logo que cheguei em Santo André, estudava na UFABC, e apenas eu de cristão ou apenas eu de evangélico dentro da sala, discutindo com eles sobre assuntos bíblicos e me posicionando biblicamente e corretamente, até um determinado momento onde um dos colegas falou: então você está dizendo que você está certo e nós aqui estamos errados. Em minha defesa, um outro amigo se levantou e falou: não foi isso que ele falou. Mas naquele momento eu tive um discernimento divino sobre a importância de colocarmos a palavra no momento certo e da forma correta, e não somente a palavra. Sim. Então, esse talvez seja o sentimento que nós precisamos despertar aqui, né, introdutoriamente nessa aula, de entender como Jesus falava, como Jesus agia, como Jesus pensava, como Jesus sentia. Então, a nossa visão precisa, a partir desse ponto, de entender que nós só vamos conseguir transformar a nossa mente a partir da compreensão da mente, da maneira de pensar de Jesus, e não somente imitando ou copiando as suas palavras. Sim. É interessante que nós conseguimos observar Jesus tendo 3 posicionamentos diante de 3 multidões específicas. A primeira que eram os sacerdotes, aqueles que principalmente estavam atrelados às coisas de Deus, à religião da época, e que Jesus era extremamente severo com eles. Jesus era extremamente duro nesse ponto, até pelo conhecimento que eles tinham e também por aquilo que eles estavam fazendo. Então, tanto que nós conseguimos observar Jesus falando no momento ali que ele coloca o templo em ordem, que ele cita Isaías: o zelo por sua casa me consome. Então, ele trabalha ali naquele ponto, trazendo essa visão um pouquinho que pode ser considerada dura, mas para pessoas que já eram conhecedoras da palavra, pessoas que estavam ali no serviço a Deus, que estavam agindo de uma maneira errada. Então, ele não falou isso para os gentios, por exemplo. Ele não teve essa abordagem com eles. A segunda abordagem é justamente quando Jesus ele começa a falar ao povo israelita. A multidão, quem estava sempre atrás de Jesus, sempre ouvindo as palavras do Mestre. Então, onde você observa, por exemplo, o Sermão do Monte, em que Jesus começa a falar, você também percebe o cuidado de Jesus na multiplicação dos peixes, na multiplicação dos pães. Você observa Jesus tendo momentos de severidade, mas em momentos específicos. Quando você, por exemplo, vai olhar ali em João 6, que ele vai falar que ele é o pão da vida, que ele é o pão que desceu do céu, ele é o maná, e que ele também vai abordar até trazendo um pouco da cosmovisão que a gente mencionou na aula passada, que as pessoas estavam indo atrás dele justamente por conta do pão, justamente por conta daquilo que eles poderiam buscar pelos milagres. Mas Jesus é extremamente duro e fala justamente de falar que ele é o caminho, que ele é a verdade, ele é a vida, que também é mencionado em Mateus 6, mas que também ele vai situar e falando que se quem não comer do meu corpo, quem não participar do meu sangue, não é digno de se aproximar de mim, não pode se aproximar de mim. Então ele até pergunta para os discípulos: vocês vão ficar mesmo após essas duras palavras? E até onde Pedro responde para ele: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, nesse exemplo de Jesus também nós conseguimos observar ele mostrando, ele trazendo também esse posicionamento um pouco mais calmo, sabendo as horas de ser mais agressivo, entre aspas, na maneira de falar, mas trazendo um bom posicionamento, mostrando também o amor de Deus, mostrando a correção de Deus. E também tem esse terceiro apontamento, que os judeus eles ainda conheciam um pouco da lei, ainda tinha toda essa parte da cultura, e para os gentios, que era um povo que não era o povo israelita, era um povo que não tinha cultura, que não chamava o Deus de Abraão como o seu Deus,
E a gente vê Jesus trazendo justamente essa mudança de pensamento, essa metanoia que fez com que eles precisassem se amoldar a essa nova doutrina, a doutrina do reino de Deus, e mostrando principalmente o amor de Deus, mostrando todas as coisas, mostrando também fundamentos básicos da lei de Deus. Paulo também depois brigando, mostrando, né, que não era necessário a circuncisão física no corpo, mas sim a circuncisão de coração. Então demonstrando todos esses pontos e trazendo também essa visão de um Deus poderoso, mas também de um Deus que ele ama as pessoas e que ele entrega seu Filho unigênito para que eles tenham salvação. Muito bem. Então, a partir dessa humildade, né, desses posicionamentos, de nos colocarmos nesse lugar, de entender a mente de fato de Cristo, para que nós possamos copiar não somente as palavras de Cristo, mas também a maneira de sentir, a maneira de se posicionar, a maneira a maneira sábia de entender os momentos e os movimentos que nós fazemos a partir da palavra de Deus, principalmente olhando para a sociedade, né? Nós também percebemos que Jesus ele fala de abundância. Nós percebemos que Jesus ele traz um sentimento paradoxal em relação ao que habitualmente hoje vivemos dentro do secularismo ou da sociedade secularizada ou mesmo dentro da mente secularizada. Enquanto muitas vezes nós buscamos repetidamente nos atropelar, né, em busca de insumos de sobrevivência, né, como se não tivesse pão para todo mundo, então todos buscam um lugar ao sol, todos se atropelam e muitas vezes eticamente as pessoas se comportam mal, vivem como se a vida fosse uma grande concorrência, vivem como se a vida tivesse recursos escassos, então não há lugar para mim e para o Adriel, então temos que brigar por um lugar ao sol. Jesus, através da sua palavra, quando olhava para a sociedade, pregava um evangelho de abundância. Então, a partir dessa desconstrução da ausência do recurso e a partir da construção do fundamento de Jesus sobre o local, sobre o reino de Deus sendo um local de abundância, não há mais motivo para competição dentro do reino de Deus, mas há um lugar preparado para cada um de nós. Então, Jesus repetidamente, né, nesse ponto, sobre como Jesus olhava a sociedade, ele faz diversos comparativos, traz diversas reflexões a respeito dessa abundância. Então, ele compara o reino de Deus com uma festa de casamento, com uma colheita, com uma multiplicação de peixes e pães. Então, quando Jesus ele olha para esse mundo natural, onde a gente vive uma batalha pela sobrevivência, literalmente, ele não enxerga essa batalha de sobrevivência, ele passa a nos mostrar uma nova visão, ele passa a trazer uma nova visão a respeito de um lugar de generosidade, uma generosidade que transborda, né? Uma generosidade que tem a ver e que está enraizada na bondade e no amor de Deus. Sim. É importante quando nós olhamos principalmente, né, com relação a dar, quando Jesus fala é melhor dar do que receber, ele começa a trazer ensinamentos para nós. E é interessante que nós vemos Jesus também tendo essa mesma ação, não é algo que ele somente afirmou verbalmente, mas que ele também agiu. E é interessante como nós vemos hoje em dia, através da ciência, através do estudo, que foi feito um estudo, no caso, em que foi monitorado a mente das pessoas, toda a corrente neural, tudo a mente mesmo operando, quando as pessoas faziam alguma ação de caridade, faziam alguma coisa que ajudava as pessoas. E após realizar isso, era descarregada uma dose absurda de dopamina na mente das pessoas, né, no cérebro das pessoas, que é justamente o hormônio da alegria, que vai fazer com que as pessoas, né,
sintam-se basicamente um dos maiores êxtases que o ser humano pode sentir. E principalmente é dado em uma grande quantidade. Então, nós vemos que dar faz bem para o corpo. É melhor dar do que receber. Jesus fala isso de uma forma tanto do bem que você faz a si mesmo, quando isso acontece, mas também do bem que você faz ao outro. Quando você toma essa posição de servo, onde você entende que quanto mais eu tenho para compartilhar, mais eu tenho para dar. É engraçado que quando nós olhamos para a natureza, as árvores mais carregadas estão com os frutos mais baixos. Porque ela justamente tem para oferecer. Então, quando nós trazemos na ótica do reino de Deus, que o maior ele serve justamente para abençoar o menor, é uma coisa que ele faz. Ele não faz buscando interesses próprios, ele não faz isso para ter algo em retorno, mas ele faz isso porque ele tem e ele pode compartilhar. Isso é extremamente importante. Não trazendo uma corrente filosófica socialista nem nada do tipo, que muitas das pessoas elas podem usar doutrinas humanas para tentar especificar aquilo que Cristo trouxe, mas o próprio Cristo está falando, é melhor dar do que receber, é melhor servir do que receber. Então, justamente, é isso que ele vem fazer. Mesmo para todos esses grupos que ele falou, em todos houve o mesmo sentimento, serviço. O maior abençoa o menor. Aquele que é considerado o maior entre vocês, que seja o menor, que seja aquele que serve. Se aquele que é o primeiro entre vocês, que seja o último. Então, que se sirva a todos e você seja o último a ser servido. Isso é que Cristo traz. Forte, porque no conceito natural, né, no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes o que a gente vê é uma grande competição. E a gente sabe que a visão é sempre de uma pirâmide, né? Conforme você vai subindo na carreira, são menores as possibilidades, menores as vagas. Então, as pessoas lutam e brigam como se houvesse, de fato, uma cultura da escassez. Então, acho que o que você traz é muito pertinente, né? Inclusive, o mundo, quando entra em guerras e etc., né, nós vemos são guerras por recursos. Grandes guerras por conta de petróleo, grandes guerras por conta de pedras preciosas, invasão, colonização de territórios, porque entende-se que precisa-se haver uma competição em todo momento em função de recursos. E o convite de Jesus é justamente, olha, tem um lugar ao sol para todo mundo no reino de Deus. Sim. Você não precisa atropelar o seu irmão, porque nós temos um lugar para você e temos um lugar para ele. Então, embora interessante pensarmos nisso, né? Porque embora Jesus ele vivesse nesse território romano, colonizado, marcado ali literalmente por pobreza, violência, ele não enxergava o mundo a sociedade a partir dessa perspectiva. Ele enxergava a sociedade a partir dessa plenitude, a partir dessa estrutura não de escassez, mas de abundância, de fato. Ele sabia o mundo que vivia, certamente falava e se comunicava com pessoas desse mundo, mas falava a respeito de uma outra realidade, um reino que coexiste com a realidade que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, quando Jesus olhava, ele não olhava com um olhar de escassez, mas com um olhar de abundância. E ele passa a ser, né, a resposta. Então, como eu disse lá na primeira aula também, a respeito do primeiro texto que Jesus lê na sinagoga, né, que o Espírito do Senhor está sobre mim, lá lendo a respeito de si mesmo, né, o texto de Isaías, e ele fala, olha, hoje se cumpriram as Escrituras, o que vocês ouviram ali, ele faz um testemunho de si mesmo e fala, eu sou a resposta. Então, quando a gente traz Jesus para essa visão de abundância, em vários momentos da Bíblia nós percebemos que ele oferece algo em abundância a todos aqueles que vinham com necessidades até ele. Sim. Então, ele oferecia o reino de Deus. Quando ele fala em João 4, versículo 13 e 14, né? Ele oferece água viva. Quando ele fala ali em João capítulo 6, versículo 35, ele fala sobre o pão da vida.
Ele fala que eu sou o pão da vida, né? O maná, né? Ele oferece um maná àqueles que têm fome. Então, ele fala ali, eu sou a ressurreição e a vida, em João 11:25. E ele vai falar também em João 10:10, né? Que ele veio para que nós tenhamos vida e tenhamos com abundância. Então, o estado natural do reino de Deus é a abundância e não a escassez. Sim. É o servir ao invés de ser servido. É o dar ao invés de receber. São paradoxos e contrapontos em relação à mente secularizada. Sim. Eu preciso ser servido, eu preciso receber, eu preciso disputar o meu lugar. Ou eu preciso ter mais também, que é muito trazido, né? Na nossa mentalidade, eu tenho que ter mais, eu preciso de mais. Eu tenho que ter as melhores experiências, eu tenho que viver a vida, né, da melhor forma possível. E o cristianismo, ele concorda com trazer com a melhor vida que nós devemos ter, nós temos que ir atrás dela. Nesse sentido, tanto que Jesus fala que ele traz vida com abundância. Então, a verdadeira vida que é realmente trazida. Então, nesse conceito, deve-se aproveitar a vida? Com certeza. Só que aproveitar a vida da maneira correta, da perspectiva correta, para que você realmente consiga provar do melhor. E é interessante quando Jesus também acaba falando, ele olhando, vendo muitas pessoas correndo atrás do vento, muitas pessoas preocupadas, ansiosas, o que eu vou comer, o que eu tenho para vestir, o que eu vou fazer. E Jesus fala em Mateus 6, homem de pequena fé, se meu pai, mesmo com as aves, elas não trabalham, ele as alimenta, ou até mesmo com os lírios do campo, nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como elas. Elas não trabalham, elas não plantam, mas mesmo assim Deus dá sustento. E como não daria a vocês também todas essas coisas? Como que ele não supriria a necessidade de vocês em todas essas coisas? É verdade. Muitas vezes nosso coração, né? Por isso que a gente falou na aula anterior também sobre essa questão dos nossos corações, né? Quanto nós somos tomados pelas preocupações, quanto nós somos tomados pelas nossas vaidades, então nosso coração em todo momento, né, flerta com esses sentimentos que tendem a se distanciar. Então é um desafio para nós enquanto cristãos viver e crer nessas palavras de Jesus, né? Entender esse lugar de abundância de Jesus. E obviamente é importante que se faça essa distinção aqui, né? Nós não estamos falando de ideologia política, nós não estamos falando de socialismo, nós não estamos falando de capitalismo, porque o reino de Deus ele transcende em uma distância inimaginável a qualquer ideologia política. Mas é importante que a gente entenda que há um lugar para todos nós, né? Então, mas tem muitas pessoas, inclusive, que flertam com o socialismo e falam, não, porque pegam ali a carta de Paulo, pegam o livro de Atos, né? Falam da igreja primitiva a respeito da divisão, etc. Comunhão, né? Comunhão, então acabam se fazendo esse movimento de flertar, tentar trazer a Bíblia, né? O que a gente falou também um pouco na aula anterior, tentar enquadrar a Bíblia numa ideologia, isso não funciona. De fato, o reino de Deus é muito maior que isso, e a Bíblia também tem vários trechos ali que contrapõem ao socialismo, aquele que não trabalha também não coma, é importante então que todo mundo contribua com seu papel, que todo mundo tem, mas para além de tudo isso, a grande mensagem aqui é que nós estamos falando do reino de Deus. Então, qualquer ideologia que tentem adequar às palavras de Jesus é extremamente equivocada. Elas não são completas. Muitas vezes tanto direita, esquerda, centro, independente, elas vão entrar em conflito com aquilo que a palavra de Deus vai trazer. Porque justamente o foco dela é o homem. Exatamente. Então, independente de tudo. Então, o reino de Deus ele é transcendente a qualquer ideologia política, a qualquer movimento que ele é feito pelos homens. E com foco no homem. E aí a gente já pode até, inclusive, introduzir o próximo tema aqui, que é a cosmovisão de Jesus. Ela implica em negar-se a si mesmo. Então não fala do benefício que eu possa receber, mas fala do que eu posso, da negação, né, do kenosis, que a gente comentou um pouquinho lá no texto de Filipenses 2, que é esse autoesvaziamento, mas paradoxalmente um autoesvaziamento que vai nos levar a viver a abundância e não a escassez, né? Sim. Então,
quando a gente fala sobre essa cosmovisão de Jesus, a gente fala sobre algo que parece ser contraintuitivo, né? Uma relação da sociedade atual, essa orientação de autoesvaziamento. Se a gente pensar na sociedade, pensar em autoesvaziamento, parece contrário ao que a gente vive no nosso dia a dia. E o grande desafio, né, que a gente tem quando a gente fala de cosmovisão cristã, nessa prática da cosmovisão cristã, falei na aula 1, né, que só é possível, de fato, o que nós precisamos é viver a cosmovisão cristã e não somente falar da cosmovisão cristã, como é que esse desafio do como é que a gente leva isso para um ambiente social competitivo, né? Como é que a gente leva essa mentalidade de Cristo para esses ambientes. Então, é necessário que nós tenhamos esse autoesvaziamento, né, das nossas vaidades, de fato, sendo como Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, que é o kenosis, que vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, né? Então, como a gente consegue, acho que o grande desafio, né, que nós temos, o grande exercício aqui a ser pensado, né, a ser refletido nesse ponto da aula como é que a gente pratica esse autoesvaziamento nesse ambiente contraintuitivo em relação ao que nós vivemos na sociedade, nesse ambiente social que nós vivemos, né? Então, esse é um exercício que nós precisamos buscar, sabedoria bíblica, sabedoria em oração, através de oração, para que nós tenhamos essa prática no nosso dia a dia. Talvez esse seja o maior desafio que nós vamos encontrar no dia a dia. Sim. Não sei se você concorda com isso. Acho que é muito curioso quando a gente fala, né, do negar a si mesmo, que ele vai trazer essa conotação de priorizar outras coisas, priorizar outras pessoas além de mim. E isso pode ocorrer muito no dia a dia. Um exemplo claro que eu penso é principalmente com um casal. Quando a gente vai trazer ali o homem e a mulher. E o casal, ele vai pensar em como ele agradar o seu cônjuge, em como satisfazê-lo, em como ajudá-lo, em como ser um auxiliador, em como ser uma autoridade que vai trazer segurança, que vai trazer proteção. Então, que entrega muitas vezes do seu tempo, entrega muitas vezes do seu descanso, entrega muitas vezes, abnega seus sonhos, abnega algumas coisas. E você vê um outro que também vai ter a mentalidade cristã, que também vai abnegar coisas pelo outro. E os dois, eles vão cada vez crescendo, cada vez um cuidando mais do outro. E mesmo quando partilhamos de um exemplo de um cristão para um não cristão, nós criamos um choque de realidade, que eu acho que é bem interessante de trazer. De como nós darmos a outra face quando nós tínhamos o direito de agir com uma represália, de agir com vingança, de agir com alguma coisa, e trazer um clique, um estralo, um pensamento para essa pessoa. Qual é a necessidade? Mas por que ele fez isso? Qual que é a motivação por trás disso? Por que ele é tão atencioso com as pessoas? Por que muitas vezes ele cuida mais do interesse dos outros do que a si mesmo? Por que ele faz isso? Por que ele nega tanto a si mesmo a ponto de fazer com que os outros sejam mais importantes do que ele? Então, isso além de nós enxergarmos, por exemplo, quando Jesus ele vai falar. Ali nós temos uma visão de Jesus, ele falando um pouco de como que seria o tribunal, entre pessoas que falaram, nós fizemos sinais, maravilhas, nós pregamos em seu nome, nós fizemos tantas coisas por sua causa, e Jesus fala, eu não vos conheço. E para um outro grupo, ele acaba falando, eu tive fome, vocês me deram comida. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu tive frio, vocês me deram roupa. Eu tive medo, vocês me deram segurança. Eu estava sozinho, vocês me deram uma família. Um exemplo, né, que a gente vai acabar trazendo aqui. E como que Jesus ele vai falar isso? Para todos estes, vocês fizeram como para a mim. E eles vão perguntar, Jesus, em que momento nós fizemos isso? Em que momento nós te demos água, nós te demos comida, nós te demos segurança, nós te demos roupa? Para todos os pequeninos a que vocês fizeram. Então, o negar a si mesmo, ele traz também o sentimento de que eu não faço somente para o Daniel,
Mas enquanto eu faço para Ele, eu faço para a glória de Deus e a partir disso também eu faço para Cristo. Colossenses 3:22, né? Tudo que vocês fizerem, Façam para o Senhor. façam como para o Senhor. E é muito, muito interessante, né? A gente discutir, porque as aulas literalmente são sequenciais aqui, e isso me remeteu, né, ao que a gente falou na aula número 2 lá, sobre o fundamento, né? A mente, né, onde está o foco, a cosmovisão, onde está fundamentada a cosmovisão secular e onde está fundamentada a cosmovisão cristã. Porque existe até uma crítica muito séria que me fez refletir muito em um dos livros, o livro A Mente Cristã, de Harry Blamires, ou Blamires, não sei exatamente a pronúncia, mas enquanto lia esse livro, que foi um dos fundamentos que utilizamos aqui nessa revista, ele faz uma crítica muito séria. Ele fala assim, olha, a mente cristã já está contaminada, ela já não existe mais. Então, enquanto falávamos sobre esse lugar de esvaziamento, né, e até enquanto refletia aqui, né, como é que a gente pratica esse esvaziamento no nosso dia a dia, me via na mente aqui o quanto nós estamos dispostos a perder para ocupar esse lugar de abundância. Quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, a renunciar, a nos esvaziar, né, a viver essa kenosis dos nossos próprios direitos no ambiente profissional, no ambiente ministerial. Quanto nós estamos muitas vezes dispostos a abrir mão deste lugar de direito em função do meu próximo, em função de cumprir esta visão de Cristo. Esse é um exercício que, olha, esse aqui é literalmente, como eu já diria, um tapa na cara Sim. de nós cristãos, porque muitas vezes nós temos a tendência de ocupar esse lugar de disputa por lugares, por ministérios, por ocupar uma posição dentro das nossas empresas, e muitas vezes nós, tomados pela mente da escassez, não há lugar para todos, tomados pela mente do eu preciso ocupar este lugar, eu tenho o direito de ocupar esse lugar, muitas vezes tem mesmo, mas o que o Evangelho diz é que nada disso importa. A nossa visão secularizada, ou muitas vezes a nossa mente, né, como Harry Blamires diz, que hoje está contaminada pelo secularismo, né, a ocupação do lugar de importância, ele não importa para Deus. Ele é literalmente uma migalha, ou talvez ele é nada diante de Deus. Porque o foco de Cristo e o foco do cristianismo, como falamos também na aula número 2, é a eternidade. E como Paulo fala lá em Coríntios, né, que também comentamos na aula anterior, se esperamos em Deus para essa vida, nós somos miseráveis. E olha como isso faz um paradoxo, ou isso, aliás, ao invés de fazer um paradoxo, como isso complementa essa ideia de que o lugar da eternidade, o lugar de Cristo, a visão de Cristo, ela é uma visão de abundância. Então, se eu não olho para a eternidade, se eu não olho para Cristo, nessa visão de abundância, eu sou um miserável, porque vivo no mundo da escassez. E o que é mais interessante é que cada vez mais que o cristão dá, ele é mais habilitado a cada vez mais a dar. Assim como, por exemplo, quando a gente vai falar de uma árvore, conforme você for necessitando de cada vez mais frutos, ela te dá mais frutos. Assim como cada vez ela dá menos frutos, cada vez menos você precisa, cada vez menos que você precisa deles, cada vez menos eles vêm com frequência. Então é importante que, na medida que Deus te dá, use aquilo, faça com que renda. Na parábola dos talentos, que era a moeda, né, que era utilizada na época, não especificamente uma habilidade ou alguma coisa do tipo, mas que fazer com que aquilo que Deus te deu, isso renda na sua mão. Como que ele renda? É engraçado que ao invés no reino de Deus, ao invés de ter a multiplicação, a divisão que justamente traz o aumento das coisas. Cada vez mais que eu divido com alguém, cada vez mais, não necessariamente bens,
mas quando eu divido experiências, quando eu divido a vida com o meu irmão, quando nós temos esse... Compartilha Quando eu nesse lugar compartilho essa vida, é melhor do que sejam dois do que um, né, por exemplo. Ou com o cordão de duas dobras, ele é mais forte do que somente uma dobra. Então, se você ter essa comunhão, você ter toda essa parte de que Cristo nos traz, de que nós somos uma família, nós somos irmãos, nós temos que compartilhar das nossas experiências, dos nossos afetos, de tudo aquilo que eu tenho que seja bom, que eu devo pensar nessas coisas, assim como o apóstolo Paulo vai trazer, eu compartilhar a minha vida, eu compartilhar das minhas coisas, sendo coisas terrenas ou não, sendo coisas físicas ou não, elas devem ser compartilhadas e isso faz um bem, tanto para quem compartilha, quanto para quem recebe. E pode concluir se precisar aqui. E é importante, principalmente quando nós falamos isso, principalmente para ministério, para cargos, para coisas que muitas vezes nós podemos enxergar alguma disputa de ego, alguma coisa que cada vez as pessoas querem buscar o presbitério, buscar o ministério para se elevar. É o contrário, você deve buscar para que você seja servo de muitos. O pastor cuida das ovelhas, mesmo estando ali naquele lugar, mesmo sendo cuidado, ele cuida de muitos. Então é importante que quando nós busquemos cada uma dessas coisas, que são coisas nobres, que são coisas que nós devemos buscar de acordo com o chamado de Deus para as nossas vidas, é importante que nós lembrarmos que independente da esfera que nós estivermos inseridos, de que nós precisamos servir. É verdade. E a gente acabou entrando, inclusive, no último ponto aqui, que o evangelho, né, a cosmovisão de Jesus, implica literalmente em dar. E esse ato que você falou de dar, né, que é um exercício, a gente não começa dando e falando, não, eu literalmente vou sentir prazer em dar algo para alguém, mas existe um segredo oculto no autoesvaziamento, que é um sentimento de satisfação, né? Então, cada ato de dar, né, que a gente vivencia e que vai em oposição ao que a gente foi treinado pela sociedade, que é de receber, que é essa visão, né, de que o rico é bom, o pobre é ruim, essa visão secularizada, né? Esse ato de autoesvaziamento, de abrir mão dos direitos, ele traz consigo um tesouro escondido, que é literalmente uma satisfação divina, que aquele que dá, ele passa a exercitar o dar. Eu já conheci pessoas, e conheço pessoas, inclusive do ministério, que a pessoa, sabe, ela dá de tudo de si, dá do seu, dá de si, para que outros irmãos sejam abençoados. Não vivem em lugares de riqueza, mas dentro de si carregam um sentimento de satisfação inexplicável, que muitas pessoas com muitas posses não conseguem viver e entender. Então essa é a dinâmica do reino de Deus, é esse lugar de abundância que só pode ser habitado por aquele que simplesmente aprende a dar. É importante que todos tenham falta de algo, independente das esferas sociais, da condição social, da condição de riqueza, todos precisam de algo. E é a nossa missão também identificar o que elas precisam e saber também como entregar, como dar essas coisas para essas pessoas. Por exemplo, quando você está fazendo um trabalho social de entrega de marmita, você só dá o alimento, ok, você supriu uma necessidade, mas é importante que você também converse com aquela pessoa. Você fale, você entenda, você consiga realmente ter um contato, não fazer com que aquilo foi somente uma marmita que foi dada, mas foi uma marmita com uma palavra de esperança, foi uma marmita com uma palavra de Deus, foi uma marmita que pode muitas vezes até mudar a vida de uma pessoa. A gente nunca sabe os impactos que nós teremos na vida de uma pessoa. Seja muitas vezes para ter um impacto grandioso, ou às vezes que parece que não tem nada. Mas é importante que sementes sejam plantadas para que no futuro elas cresçam. Perfeito. E concluindo um pouco dessa aula, né, dessa discussão nossa, então essa cosmovisão, ela literalmente, essa cosmovisão de Jesus é literalmente sobre enxergar essa abundância contida no reino de Deus, né?
sobre essa doação, sobre essa integração, é o buscar, alcançar o perdido, buscar a ovelha perdida, é o doar, né, do seu, dar também de si. Não adianta, muitas vezes as pessoas dão daquilo que lhes sobra, né? E não necessariamente o seu coração, a sua motivação está de fato naquilo que importa, na visão, no sentimento que havia em Cristo. Então, como Davi fala, né? Como é que eu posso oferecer uma oferta ao meu Senhor que não tenha me custado nada? Então, muitas vezes nós damos daquilo que sobra. O exemplo da moedinha colocada lá como oferta, olha, aquela mulher deu tudo que tinha, ela não deu daquilo que lhe sobrava como os outros. Então, o dar é um exercício que traz essa satisfação paradoxal ao que nós vivemos e vemos na nossa sociedade, onde eu quero receber, sempre buscar mais, sempre alcançar outros lugares. E quando nós colocamos o foco nessas coisas, de fato, nós entendemos que é necessário, como Jesus disse, né, nascer de novo. Sim. Por quê? Porque, de fato, nós precisamos matar a nossa carne e nascer do Espírito para que nós possamos, através do Espírito Santo, compreender essa mente de Cristo, que fala não a respeito de nós, mas fala a respeito do meu irmão, do meu próximo, como você falou, né, como bem trouxe aí o texto. Quando fizestes àqueles, fizestes então a mim. Então, que Jesus diz. Então, esse lugar de satisfação, esse tesouro escondido, ele está disponível, mas ele está disponível para aquele que está disposto a viver a abundância do Evangelho, que insiste em dizer para a gente a todo momento que a gente precisa dar, que a gente precisa servir, né? Diferente da tradição que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E acho que o grande exercício é o quanto nós estamos dispostos, então, a abrir mão dos nossos direitos. Muitas vezes temos direitos, muitas vezes, mas o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos nossos direitos, que vão produzir benefícios, talvez para este momento, para esse espaço temporal, para herdar, então, benefícios eternos, né? Para deixarmos de sermos miseráveis, porque esperamos de Deus somente para essa vida e miramos aquilo que é eterno. Acho que esse é um exercício, é algo que nos leva a uma reflexão que precisa ser vivida diariamente, né? Sim. Engraçado quando nós olhamos também, por exemplo, durante a Bíblia nós vemos também Deus abençoando pessoas também financeiramente, que também, como foi dito na segunda aula, é uma verdade. Deus também pode trazer bênçãos. Só que isso não é uma coisa que é prometido a todos, que é jogado para todas as pessoas. Mas é importante que o que é disponibilizado para todos é a salvação. Nós vemos Paulo falando que Deus tem um anseio para que todas as pessoas sejam salvas. Então, é uma vontade de Deus que todas as pessoas sejam salvas, que você consiga, então, através disso, entender o chamado de Cristo, a grande comissão também de compartilhar a Cristo. Muitas vezes, como Pedro fala para o aleijado na porta do templo, não tenho nem prata nem ouro, mas eu tenho o que eu te dou. O que eu tenho eu te dou. Então levanta-te e anda. Então que ele tinha de Cristo para oferecer, de Cristo para fazer sinais, então ele tinha algo para dar, e era algo que a pessoa mais precisava. Aquele aleijado não precisava de moedas para que ele conseguisse comer depois, porque logo além disso ele pôde depois também ter uma vida mais normal, né, com a realização do milagre, mas também de poder alcançar a vida eterna em Deus. E é importante a gente ter essa sensibilidade, então, né, do que é a nossa sociedade, o que é que aqueles que nos cercam, o que é que o nosso ambiente, os ambientes onde nós vivemos precisam, né? Assim como a palavra fala em Coríntios, que Deus dá os dons, né? Busquem os dons para a edificação da igreja, aqueles que são para a edificação da igreja. Nós também precisamos entender o nosso papel de buscar entender em Deus, nos ambientes onde nós estamos, qual é a intencionalidade, qual é a doação que nós precisamos fazer nesses ambientes onde Deus tem nos colocado, né? Uhum. Muito legal. Bom, pessoal, esse foi mais um momento aqui de reflexão, né, a respeito da nossa aula de número 3, discutindo um pouco a respeito dessa cosmovisão de Jesus. Nós vamos encerrar por aqui, mas eu conto com você
também aí nas nossas próximas aulas. Espero que Deus abençoe essas discussões também em classe. Faço dessa minha oração aqui também. E contem com a gente, então nos vemos na próxima aula. Deus abençoe vocês aí.